E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá, rapazinho do Exato, para a penúltima aula de Revolução Francesa, né? E a gente vai trabalhar então na aula de hoje as medidas que os jacobinos vão tomar. Então, lembrando, olha só rapidinho com vocês, a Revolução Francesa ela é dividida em três períodos: a Era das Instituições, de 1789 até 1792, quando o poder ficou nas mãos dos girondinos, alta burguesia. De 1793 até 1794, nós temos o que é chamado a Era das Antecipações, domínio dos jacobinos aí nesse momento. Então, quando a gente está falando agora da Era das Antecipações, domínio jacobino, logo depois, né, do próprio Luís XVI ser, né, guilhotinado, ser executado, nós temos um poder nas mãos da baixa burguesia e ela vai radicalizar o máximo possível. Tanto que aí vocês vão ver um pouquinho mais com o professor Carlos, né, um pouco detalhado sobre esse filósofo aqui chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele vai ser praticamente a maior referência filosófica iluminista dos jacobinos, da baixa burguesia, até pelo seu teor de radicalização. E aí então nós teremos nesse momento o rei executado. Quem é que assume o poder executivo dentro da França? Esse poder executivo ele vai ser dividido em dois comitês. O Comitê de Salvação Público, né, que nós teremos aí administração e defesa externa, e o Comitê de Salvação Nacional, né? Então esse que vai praticamente ter um pouquinho maior de responsabilidade aí. Então serão os dois grupos, né, nesse momento de domínio sobre a França revolucionária nesse momento. E aí agora a gente começa a perceber algumas mudanças bastante significativas, bastante impactantes. Tanto que olha só, a primeira delas é o sufrágio universal. O voto agora não é mais censitário, não é mais por renda. Você sendo francês, homem maior de idade, já pode então, né, ou seja, participar dos votos dentro da França. O que isso representa é uma democracia representativa através da figura masculina. Lembrando só um ponto rapidinho com vocês, né? A gente viu em aulas anteriores sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa, por mais que ela vai buscar uma igualdade entre todos os cidadãos, ela buscava uma igualdade entre os homens, gênero masculino. Tanto que, em resposta a isso, a atriz Olympe de Gouges, em 1789, promove uma manifestação chamada, né, com até uma carta escrita com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, buscando que as mulheres fossem incluídas também nesses direitos revolucionários aí. O que acabou acontecendo com ela? Ela acabou sendo detida e acusada de ser contra-revolucionária. Também foi guilhotinada, certo? Então a gente vai perceber algumas mudanças aí políticas e econômicas. Um destaque para esses três principais representantes do poder jacobino, né? O da primeira da esquerda que vocês estão vendo aí é o Danton, certo? Já com uma política mais moderada, tinha as ideias de democracia, de igualdade para os trabalhadores, né, de modo geral, mas ele vai ter um posicionamento mais reformista, ele vai ser contrário ao Tribunal Revolucionário, contra o uso da guilhotina. Aí no meio nós já teremos aí o que é chamado Robespierre, aquele que vai ser mais radical e vai dizer que as medidas, né, ou seja, de igualdade, devem ser então colocadas em prática através do uso da força, porque ele vai dizer que então, né, ou seja, a nobreza, a alta burguesia não vão aceitar perder os privilégios. Então havia-se a necessidade de utilizar a guilhotina como símbolo da Revolução Francesa, e caso quem se voltasse contra isso, né, de certa forma, deveria ser acusado de ser contra-revolucionário. E qual a penitência para os contra-revolucionários? A execução, a guilhotina, certo? E o terceiro, que não conseguiu desfrutar muito tempo de poder, vai ser um cara chamado, né, o Marat, né, ou alguns chamam Marat nesse momento, né? O Marat ele vai ser também jacobino, mais ideólogo, né, mais arquiteto das ideias, né, ou seja, desses revolucionários. Então, outras medidas também impactantes que nós vamos perceber, eu já havia mencionado com vocês do Tribunal Revolucionário, que vai ser controlado pelo Robespierre. E por que o Robespierre vai utilizar então a guilhotina como exemplo? Porque as leis que ele vai colocar em prática agora a partir desse momento, elas de modo geral vão desagradar uma elite financeira. Então, para fazer com que essa elite financeira aceitasse, ele vai ameaçar o poder a ela. Que se caso essa elite
fosse contrário à aprovação dessas leis, eles seriam acusados de serem contra-revolucionários e por causa disso deveriam ser executados na guilhotina. Ou seja, é impor as leis dos jacobinos pelo medo, pelo uso da força. Um dos exemplos que eu vou listar para vocês agora é lei do máximo, congelar o preço dos produtos alimentícios, não permitindo, né, um processo de inflação. A segunda, reforma agrária, começar a distribuir terras, então, né, ou seja, para as camadas mais populares nesse momento, certo? Um ensino público e gratuito, ou seja, para acabar com, nesse momento, aquela ideia, né, de elitização do conhecimento, é o iluminismo em prática, né, ou seja, fazendo com que os indivíduos fossem, então, todos os indivíduos tivessem acesso ao conhecimento. E olha só, reforma agrária, porque o próprio Robespierre vai, né, utilizar muito do discurso do Rousseau, filósofo iluminista, que a propriedade privada ela é a origem da desigualdade. Então, para acabar com a desigualdade e promover uma igualdade entre todos os franceses deveriam ser, então, possuídos de terra. Por isso que o Estado deveria assumir uma responsabilidade de fazer a reforma agrária, certo? Duas mudanças também significativas e aí que não vão só causar impacto dentro, mas também um impacto internacional e vão mudar praticamente o pensamento político de modo geral. A primeira delas é o calendário francês, né? Ele deixa de ter aquela influência do calendário cristão católico, né, e agora passa a ser influenciado pelas 4 estações do ano. Eu vou deixar em anexo com vocês aí o calendário, como ele vai ser dividido certinho, né, ou seja, passo a passo, que, né, ou seja, não dá tempo para a gente explicar por aqui, mas ele vai em anexo com vocês lá no Unimestre, certo? E o mais impactante de todos aí na política internacional é a abolição da escravidão, né? Então, nós teremos nas colônias francesas a abolição da escravidão. Né? Alguns jacobinos já com o discurso da igualdade entre brancos e negros, mas também pensando no capitalismo, né? Ou seja, para que ele funcionasse. Acaba com a escravidão, se introduz o quê? Mão de obra assalariada. Trabalhador com capital na mão, ele vai fazer o quê? Vai passar a consumir, vai fazer com que a economia então se movimente gradualmente. Então a gente tem essa política, né? Ou seja, de que uma metrópole mantendo a colonização, mas com mão de obra assalariada. Isso vai gerar um conflito muito grande, porque, né, a primeira transformação que nós teremos é no Haiti, em 1793. Tanto que não é à toa que, posteriormente a essa abolição da escravidão, o Brasil tem um problema muito grande. Né? Em 1798 acontece, né, o que é chamado a Conjuração Baiana, né, numa região nordestina com um grande número de escravos, e esses liberais brasileiros, influenciados pela Revolução Jacobina, pela abolição da escravidão nas colônias, vai tentar fazer o mesmo processo no Brasil aqui, certo? Conexões de ideias aí para vocês, certo? Professor, mas essas transformações políticas radicais que os jacobinos fizeram, elas, né, conseguiram ser colocadas em prática com sucesso, sem nenhum problema? Não, elas vão ter bastante problemas porque a resistência dos girondinos, ou seja, da alta burguesia, do restante da nobreza e, né, ou seja, de possíveis invasões estrangeiras, né, vão acabar então gerando um desconforto, né, ou seja, um impasse. Para piorar a situação ainda, nós teremos então nesse momento uma disputa interna dos próprios, né, ou seja, jacobinos. Na foto anterior vocês viram ali aquela lindeza da própria guilhotina. Eu vou colocar também um anexo para vocês aí sobre como que foi montado, né, ou seja, a engenhosidade da guilhotina. Né? A Super Interessante fez uma matéria e eu vou colocar também como anexo para vocês, certo? As situações pioram porque, primeiramente, em dezembro de 1793, o Marat ele é assassinado pela Charlotte Corday, agente girondina, agente da alta burguesia, como uma espécie de infiltrada, ela vai lá e assassina ele nesse momento, certo? Para piorar a situação, de agosto de 1793 até julho de 1794, quando Robespierre estava no controle do Comitê de Salvação Pública, ele utilizou muito da guilhotina para eliminar os seus opositores. Então, qualquer indivíduo que o criticasse era considerado, nesse momento, um contra-revolucionário. E ele utilizou isso de uma forma bastante arbitrária, né, e excessiva. Tanto que um outro líder jacobino vai acusar o Robespierre. Ele vai dizer que o Robespierre estava utilizando dessa violência para não favorecer o povo, e sim para o favorecê-lo no poder.
Quando Danton faz essa acusação, o que nós temos nesse momento? O Robespierre, munido dessa força por causa do medo da guilhotina, né? Tanto que vai ser chamado aí de período do terror, né? O Robespierre, né, forma um julgamento, um tribunal imediato e acusa o Danton de ser contra-revolucionário. Qual é a sentença para os contra-revolucionários nesse momento? É a guilhotina. O que vai representar o Danton ser guilhotinado? A fraqueza dos jacobinos, que por mais que eles tenham ideias radicais, democráticas, plurais e inclusivas, né, há um conflito de interesses internos que não representa unidade, não representa força. E isso vai acabar então favorecendo quem? Os opositores, certo? E aí nós teremos o que vai ser chamado a reação termidoriana, certo? Marcando aqui com vocês aqui, grifando aqui em vermelho bem forte, né? O que é essa, né, reação termidoriana? Quando os girondinos, a alta burguesia, percebe que os jacobinos estão em conflitos internos, eles organizam, olha só, juntamente com a nobreza e com o exército, né, a alta cúpula do exército francês, né, um golpe de Estado, né, e aí então nós teremos no final do ano de 1794, mais específico a partir de novembro, né, essa oposição tirando, expulsando os jacobinos. Os jacobinos, ou seja, são expulsos e a alta burguesia, ou seja, os girondinos, voltam ao poder a partir de 1795, certo? Pontuando aqui com vocês, rapidinho, né, um resumo, mas para vocês ficarem ligados, faça uma conexão com os conteúdos da apostila apresentados sobre a Revolução Francesa, mandem as suas dúvidas aí no Unimestre, que a gente então vai trabalhando ao longo desse período aí com as videoaulas. No mais, um forte abraço para vocês, permaneçam em casa, se cuidem aí, lindinhos e bonitinhos, e até a nossa próxima e última aula de Revolução Francesa. Abraço!